Seria possível chegar até o final do God of War 3 com todas as suas armas upadas no máximo? A resposta é depende, porque se você jogar no modo normal ou no modo hard, isso é completamente possível se você pegar a maior parte dos baús de orbes. Agora no modo mais difícil, que é o modo caos, as orbes são reduzidas em 75%, o que torna esse desafio quase impossível de ser concluído sem usar nenhum tipo de glitch ou farm para alcançar a quantidade de orbes necessárias. Eu já fiz esse desafio anteriormente no God of War 1 e 2. No 1 deu pra fazer isso tranquilamente, já no 2, mesmo pegando todos os baús de orbes, eu não consegui colocar todas as ferramentas no máximo. O que me fez pensar que no 3 também seria impossível de fazer isso, já que a quantidade de ferramentas que você tem que upar é a mesma do 2. Só que não é bem assim. No 2, pra você upar tudo, você precisa de 129 mil orbes. Já no 3, você precisa de só 100 mil orbes. Isso me faz acreditar que talvez seja possível se eu fizer tudo o que dá pra fazer, ou seja, pegar todos os baús de orbes e matar todos os inimigos e de uma forma otimizada pra dropar a maior quantidade de orbes possível. Ah, e tem mais uma coisa, esses baús aqui não são baús de orbes, eles são baús que tem pena, olho ou chifre de minotauro. Você precisa abrir 36 vezes esses baús pra conseguir maximizar sua vida, sua magia e a sua barra de energia de itens. Só que aí que tá, tem muito mais do que 36 desses baús espalhados pelo jogo. Então, por exemplo, se você conseguir pegar todos os baús de penas e deixar sua magia no máximo, a partir daquele momento todos os baús que eram pra ter penas vão passar a ter 1000 de orb dentro deles. É como se fosse uma recompensa que o jogo te dá por você ter conseguido completar uma dessas 3 etapas mais cedo. E é claro que eu vou me aproveitar disso. Então eu fui lá e selecionei o modo caos e começamos. E assim como no God of War 2, esse começo aqui não importa muito pra gente, até porque o Kratos daqui a pouco vai perder todas essas orbes que ele vai pegar. Eu não sei porque o jogo não arruma um jeito da gente poder recuperar essas orbes aqui, cara. Seria muito mais legal. Bom, aqui nesse começo a gente já tem que enfrentar uma horda gigantesca de inimigos. E esses inimigos são muito parecidos com os inimigos do barco lá do começo do God of War 1. Eles são meio que mortos-vivos. E a melhor forma de matar eles de um jeito que drop mais orb é agarrando e metendo soco na cara. Só que obviamente eu não vou fazer isso agora, tanto porque eu vou perder as orbes, então não vai adiantar nada, quanto porque também é impossível, já que tem uma horda gigantesca deles. E assim que eu tentar agarrar um, o outro já vai vir pelas minhas costas me batendo, então não dá pra fazer isso agora. Mas é importante a gente saber disso, porque esses inimigos vão aparecer muitas vezes no jogo. E essa estratégia de agarrar e dar soco só vai funcionar depois que a gente conseguir a cabeça do Hélio. Vocês vão entender quando a gente chegar lá. E assim que você termina de matar essa horda de inimigos, o Poseidon se joga lá de cima do Monte Olimpo e cai no peito de um titã, e ele consegue desgrudar o titã da montanha. E aí fica a pergunta, cara, por que esse burro do Poseidon não fez isso na Gaia? Provavelmente ele já mataria o Kratos e ela aqui nesse começo de jogo, faria um double kill. Depois a gente mata mais alguns inimigos nessa parte, levanta esse galho, anda pra frente e aí aquele cavalo do Poseidon aparece. Engraçado que essa luta com o Poseidon é a luta que tem mais fases do jogo inteiro. Só esse primeiro encontro tem 4 fases, que é essa daqui, a primeira, aí a segunda você fica grudado no teto, aí a terceira você fica grudado na parede e a quarta você tem que bater nele no chão de novo até o Kratos arrancar a boca do cavalinho. E aí a gente gruda nessa parede, vai andando até que a gente tem acesso ao nosso primeiro baú de orb do jogo, mas é um baú de orb inútil, né, como eu já falei, até porque todas as ferramentas do Kratos nesse ponto do jogo tá tudo no máximo, então nem faz sentido. Aí o Kratos vai andando, se esgueirando aqui pela parede, até que o Poseidon resolve começar a tentar derrubar a Gaia, então a gente tem que acelerar pra ir rápido. Aí o Kratos passa por essa parte onde tá lotada de inimigo e tem uns arqueiros aqui, a gente sobe essa parede, mata mais alguns inimigos, sobe essa outra parede, aí o Poseidon simplesmente atravessa o peito da Gaia, ela agarra ele com a mão e aí essa parte é quebrada. Inclusive aqui embaixo tem outro baú de orb, e esse baú de orb tá muito escondido pra ser um baú de orb inútil, cara. Quer dizer, no New Game Mais você pode até acabar usando, né, porque eu acho que você não perde as orbes quando você morre. Aí a gente vai andando, abre essa porta até que a gente dá de cara com esse novo inimigo, o Centauro, que é um inimigo que já tinha no God of War 1 antigamente, só que aqui no 3 ele tá reforçado, tanto que pra matar ele você tem que executar uma série de botões, é muito botão, cara. Não sei porque pra matar esse bicho é tão difícil assim. Ah, e ele também consegue mobilizar hordas de inimigos pra ir em cima de você, igual o Hércules faz na boss fight. Aí depois a gente puxa essa alavanca, essa plataforma vem, a gente sobe a escada, abre essa outra porta e o Poseidon tenta dar um golpe na gente, a gente segura, gruda a espada na mão dele e vai pra próxima fase dessa boss fight, que é bem curtinha. Você só tem que cortar o braço dele e aí você usa esse mesmo braço pra enfiar no peito dele. E aí você entra dentro do coração da Gaia, que é onde acontece a boss fight final desse jogo também. Aí aqui no
coração da Gaia, você pode subir aqui nessa parede que você vai encontrar a Águia de Zeus, que é um item que você só pode usar no New Game Plus. Aí depois você arrasta esse pilar até aqui pra você conseguir completar essa parte aqui, pra você conseguir escalar. Aí você vai andando, você encontra mais alguns inimigos, depois você sobe aqui até você chegar na cabeça da Gaia, nessa calvície gigantesca da Gaia. E aí o Poseidon finalmente resolve se amostrar. Na verdade ele não se amostra, né? Essa é meio que uma projeção que ele faz. Tanto que o Kratos fica até puto com ele e fala pra ele se amostrar ao invés dele ficar se escondendo. Aí ele vai lá e gruda as garras dele na cabeça da Gaia. A gente tem que tirar essas duas e quando a gente tira, a gente vai lá e enfrenta ele de frente, né? Essa é a parte dessa luta onde a gente mais se aproxima do Poseidon. A gente vai batendo nele até aparecer bolinha. Aí você começa a dar um monte de espadada no peito dele. Aí depois ele vai lá e prende a cabeça da Gaia de novo. A gente tem que tirar as garras dele de novo. Até que a Gaia resolve dar um socão nele. Só que ele prende a mão dela com um daqueles tentáculos. Aí o Kratos vai lá e remove o tentáculo. E aí a Gaia consegue finalmente dar o soco que fornece impulso pro Kratos chegar no coração dessa projeção e remover o Poseidon de lá de dentro, farmando o máximo de aura que dá pra farmar. E aí fazendo isso, o Poseidon tem zero chances de vencer o Kratos, porque nesse ponto ele já tá muito fraco e a força física do Poseidon deve ser patética, porque, pô, ele só é forte na água, né, cara? Não faz sentido ele ser forte em terra. Então o Kratos pega ele, começa a dar um monte de soco e pra finalizar ele enfia os dois dedos no olho do Poseidon e quebra o pescoço dele, e isso foi o suficiente pra ele matar um deus do Olimpo. E aí o Poseidon cai na água e, cara, por algum motivo o nível da água sobe. Eu achei que ia acontecer o contrário, né? Você matou o deus do mar, o que vai acontecer é que o mar vai sumir, mas não, dobrou a quantidade de água. Isso não tem lógica nenhuma, né? É como se você fosse matar o deus do sol e aí o sol dobrasse de tamanho. Aí logo depois dessa luta, a Gaia coloca o dedinho dela ali, o Kratos sobe em cima e ela leva a gente diretamente pra boss fight final desse jogo aqui, é contra os Zeus. Na verdade não tem nem boss fight nessa parte, nesse caso só tem uma cutscene dos Zeus humilhando eu e a Gaia, que por algum motivo ele tá muito mais poderoso do que da última vez que a gente enfrentou ele. Do nada ele voa até o céu, aí ele faz uma espécie de tornado, invoca um raio e com apenas um raio ele consegue estourar o braço da Gaia e derrubar o Kratos. Cara, que mentira, o poder do raio é uma bosta, isso já foi comprovado no God of War 1. Por que na mão dos Zeus ele é tão forte? Bom, a verdade é que isso só aconteceu porque o jogo precisava matar o Kratos pela terceira vez consecutiva pra ele perder todos os poderes dele e começar do zero, igual aconteceu no God of War 2. Porque não faz sentido nenhum ele morrer de queda, porque aqui eles querem vender que o Kratos caiu do Monte Olimpo, só que ele literalmente tem duas asas que ele arrancou do Ícaro, e em vários momentos do jogo ele consegue usar essa asa pra voar o quanto ele quiser, então não vem me vender essa ideia, meu irmão. Essa morte foi mal executada. Mas foda-se, eu gosto do fato dos poderes do Kratos resetar, porque daí tem que fazer a jornada do herói novamente. E aí o Kratos cai dentro do rio Stinge, que é um rio que separa o mundo dos vivos do submundo. E dentro desse rio tem essas criaturas, que são as criaturas que são responsáveis por sugar a vida e a magia do Kratos. E é por causa delas que a gente vai ter que ir atrás daqueles baús. E aí saindo do lago, de repente aparece a personagem responsável por esse jogo existir, a Athena. Até porque se não fosse por causa dela, o Zeus teria morrido no final do segundo jogo. E aí por algum motivo ela quer ajudar o Kratos a matar os Zeus agora, sendo que ela literalmente se sacrifica pra salvar ele e dá essa nova espada pra gente, que são as lâminas do exílio. E o que eu acho engraçado no God of War 3 é que as armas aqui elas já vêm com poderes, né? E isso é interessante porque no primeiro jogo quem te dava os poderes eram os deuses. E aí no 2, como os deuses estavam putos com você, quem te dava os poderes eram os titãs. E no 3 você não tem nenhum amigo, você não tem nem titã nem deus, aí o poder já vem embutido na arma, isso é bem legal. E agora finalmente teremos acesso aos nossos primeiros baús úteis desse jogo, que é logo aqui embaixo. Aqui você já encontra 2 baúzinhos de orbe pra você pegar, e vindo aqui mais pro lado você tem o seu primeiro baú de olho. E aí você sobe aqui e encontra mais daqueles inimigos mortos vivos do começo do jogo, e eu tentei dessa vez matar eles do melhor jeito possível pra dropar orbe, que é agarrar e dar soco, só que cara, não teve jeito, eles ficaram me batendo. Eu quase morri nessa parte tentando fazer essa merda, eu tive que mudar a minha estratégia. Agora eu comecei a jogar eles pra cima, aí eu pegava um pra dar soco, enquanto os outros estavam meio que atordoado. Aí vindo aqui pro lado, você pode agarrar nessas duas coisas e você vai encontrar esses seres vagantes aqui do submundo. Eles não dropam orbe se você matá-los, porém se você agarrar eles, você consegue dar um brutal kill, e aí você consegue um bônus de 5 de orbes. Eu vou fazer isso com absolutamente todos os vagantes que eu encontrar. O nome deles nem é esse, mas é assim que eu costumo chamá-los. Ah, e aqui também tem 4 baús de orbes pra você pegar. É claro que esses baús aqui do começo não tem muitas orbes, os baús de verdade mesmo, com bastante orbes que vão fazer a diferença, costumam estar lá pro final do jogo, mas é importante a gente pegar tudo, porque vai que
que a gente chega no final e falta uma orb pra gente upar a última arma, aí eu vou ficar maluco, né? Aí depois a gente volta pelo mesmo caminho que a gente veio até que a gente chega nessa arena onde aparece um monte de inimigo. E aqui a Athena quer que você teste o poder da espada, que é o exército de Esparta. Eu não sei se esse é exatamente o nome dessa habilidade, mas é claro que eu não vou fazer isso, até porque esse não é o melhor jeito de conseguir orb. O que eu fiz foi agarrar e ao invés de dar soco, eu simplesmente dei um hit kill neles. Você não ganha a mesma quantidade que você ganharia dando soco, porém você ganha brutal kill e também fica intangível. Os inimigos não te acertam no meio dessa animação. Então aqui eu acho que é o melhor jeito possível pra você fazer isso. Aí depois dessa parte você sobe aqui nessa correntinha onde aparece vários inimigos até que você encontra esse novo baú do God of War 3, que é um baú que ele junta orb com alguma outra coisa, pode ser vida ou magia. Aí andando aqui pro lado você encontra mais 2 baúzinhos de orb escondido até que você abre essa porta e encontra a Medusa. Inclusive eu achei que agora ia conseguir o poder dela, mas o poder da Medusa nesse jogo ele é muito bizarro. Pra você conseguir usar ele de uma forma que você não dependa de outra Medusa pra isso, você precisa conseguir a arma do Hades e upar ela até o nível 3, se eu não me engano. Aí você aperta o botão de magia, uma Medusa aparece e taca o poder dela pra onde o Kratos tá olhando. E isso é uma bosta porque gasta muita magia, ou seja, não dá pra ficar spamando toda hora igual nos outros jogos. E ela é menos versátil porque não dá pra você mirar e congelar vários inimigos ao mesmo tempo. Você só congela uma fileira, mas ela ainda assim continua sendo uma ótima opção pra conseguir farmar uma porção de orb a mais dos inimigos. Ah, e toda vez que você corta a cabeça dela, você consegue congelar tudo que tá à sua volta. É equivalente a você conseguir acertar o parry no congelamento dela. Eu só não sei porque que o Kratos não guarda essa cabeça pra fazer isso com todos os outros inimigos. Talvez só funcione uma vez, né? Aí depois de matar essas 2 medusas que tem aqui, você vai andando pra cá até que você encontra mais 2 baúzinhos de orb escondido e vai em direção de conseguir o arco do Apolo, que é o seu primeiro item recarregável, entre aspas, do jogo. E pra você conseguir esse item, tudo que você tem que fazer é tacar fogo numa pessoa, igual você fez no God of War 2. A diferença é que aquele mendigo tinha pedido pra gente matar ele. Esse cara tá implorando pra gente não fazer isso. Aí eu fui lá e subi aqui em cima e usei essa parada pra poder chegar até essa caixa de fogo. Leva aqui na frente, aí você vai encontrar essa besta que ela vai tacar fogo na caixa pra você, que vai fornecer um vaporzinho. Aí você sobe em cima daquela plataforma de novo, você vai abrir aquela espécie de portão, você vai correndo, usa o vapor pra subir e puxa a alavanca. Quando você fizer isso, a besta vai sair da jaula, aí você bate nela até aparecer bolinha, aí você sobe nela, começa a tacar fogo em todo mundo que aparecer na sua frente. É obrigatório você fazer isso, não tem como. O bom é que dropa bastante orb também. E aí você chega até aquele cara e faz a besta cuspir fogo na cara dele e mata o coitado e pega o arco do Apolo. Aí depois aparece mais alguns inimigos aqui, aí você usa aquela mesma caixa de vapor pra poder subir nesse lugar, pegar um baú de orb e o seu primeiro baú de pena. Aí depois você volta e consegue queimar essa parede aí com o arco do Apolo, porque ele é bem poderoso. E aqui na frente você pode queimar essa outra parede de galho que você vai ter acesso ao seu primeiro baú de chifre de Minotauro. E aqui tem mais alguns vagantes que eu aproveito pra matar. Como eu falei, vou matar geral. Aí depois você continua andando por aqui até que aparece uma porrada de arpia. E o melhor jeito de você matar esses morcegão de um jeito que dropa mais orb é agarrando e arrancando as asas dela. Porque quando você faz isso, você consegue um bônus de mutilação, que é o dobro do Brutal Kill. Ou seja, é muito bom. Aí depois de matar essa morcegada, você pode vir aqui pro lado que você vai encontrar mais um baú de orb pulando aqui. Aí você vai andando aqui pela parede e aqui do lado tem mais um baú de olho pra você pegar. E depois de você escalar mais um pouco, você vai chegar na sala dos 3 juízes, que são essas 3 estátuas aí que até hoje eu não entendi se são seres vivos ou se são só estátuas de pedra mesmo. Aí aqui do lado você consegue encontrar 3 baús, 2 baús de orb e um baú de olho que vai conceder o seu primeiro upgrade de vida. E é importante você pegar esse baú agora, porque por mais que você vai voltar nessa mesma sala no final do jogo, esses baús eles vão ser repostos, ou seja, você vai conseguir pegar eles 2 vezes no jogo. Aí depois você tem que passar por esses 3 desafios. O primeiro você tem que arrancar essas mãos do chão, o segundo você tem que impedir com que esses vagantes cheguem até essa grade, porque se eles encostarem nela, eles vão virar minotauros, aí vai ser mais difícil de matar. E o terceiro e mais difícil, você tem que só destruir tudo mesmo. Eu acho bem fácil esse último, porque aparece uma medusa e a medusa ajuda demais nessas batalhas, cara. Aí depois você pisa em cima daquela placa de pressão, os 3 juízes falam que vão te julgar, aí depois que eles te julgam, aquela porta abre e você consegue acesso a mais um baú de orb mixado. Aí depois você entra no portal, vai andando por aqui até que você encontra 2 minotauros. Depois de matar ele, você pode entrar nesse portal que vai ter mais um daqueles chifres de minotauro. Aí eu puxei essa alavanca também, né, já pra deixar essa porta aberta, caso eu precise depois. Aí eu voltei pelo portal, fui andando mais um pouco, encontrei mais um baú de orb, andei mais um pouco e encontrei a Pandora, que é uma NPC muito legal, muito melhor do que o Atreus, inclusive, na minha opinião, cara. Ela não fica enchendo o meu saco. Tamo junto, Pandora. Aí depois você sobe nessa cordinha, vai andando por ela até que você cai nessa parede. Depois você vai andando por aqui
até que aparecem esses inimigos que tacam umas bolas azul de fogo em você. E depois de matar eles, eu consegui abrir esse baú de orbe, que me deu acesso ao meu primeiro upgrade do jogo. Eu upei as lâminas do exílio, e eu acabei de perceber que de todos os vídeos que eu fiz fazendo isso, esse foi o que eu mais demorei para upar uma arma. Mas isso não significa que eu não vá conseguir. É só porque eu falo demais. Depois a gente vai andando até que a gente encontra mais uns inimigos, até chegar nessa sala onde você tem que usar esse vapor pra poder subir aqui em cima, pegar essa caixa e tacar dentro do vapor pra conseguir aumentar o volume do vapor pra você conseguir chegar no teto. E aí você consegue acesso a essa porta onde tá cheio de mão. E obviamente que eu aproveitei pra matar todas elas porque todas dropam orbe. E aqui no final desse beco você encontra um baú de orbe e o seu segundo baú de pena. Aí depois você sobe, passa por essa porta, sobe essa escada e encontra esse inimigo, que é um inimigo novo, que ele segura uma marreta, ele é uma espécie de uma estátua. Tem vários desses inimigos espalhados pelo jogo e você nunca sabe quando eles vão criar vida e vir pra cima de você. Eles têm golpes relativamente lentos, porém eles são dos inimigos que dão mais dano por hit, então tem que ficar esperto. Ah, e aqui do lado direito dessa parte tem um baúzinho de orbe pra você pegar também. Aí depois você vai andando até que você chega na Forja, que é o lugar onde o melhor ferreiro da Grécia está, o Hefesto, só que nesse caso ele tá todo fudido, ele tá sendo torturado. Eu nem lembro o que ele fez pra estar nesse lugar e eu não tô afim de pesquisar não, tô com preguiça. Aqui no lado esquerdo da Forja você consegue encontrar mais um baú de olho. Aí descendo aqui você encontra esse lugar que tá cheio daquelas estátuas com marreta. Você vai rodando essa alavanca até que você chega nesse lugar onde aparece um monte de cachorro. Eu tentei matar todos eles apertando o botão de agarrar e chutando. Aqui também tem dois baúzinhos de orbe pra você pegar. Aí depois você gira essa espécie de manivela de novo até você chegar nessa parede de galho. Aí você queima com o arco do Apolo. Aí você vai andando e você encontra a famosa Blade of Olympus, que ela caiu junto com você na hora que você foi pro submundo, só que por algum motivo ela foi pra um lugar completamente diferente do seu. Em teoria, era pra ela ter caído no rio Stinge também. E ela não é uma arma convencional que você pode usar a qualquer momento do jogo como as outras que você vai pegar. Ela é uma espécie de Rage Mode, ou seja, você só vai poder usar ela de vez em quando. E eu acho isso uma bosta. Ela é o pior Rage Mode dos 3 jogos pra mim, porque apesar dela aumentar o seu dano e aumentar a sua resistência, você é obrigado a usar a Blade of Olympus nesse modo, que é uma chatice, cara, porque nos outros, por exemplo, você podia usar outras armas que o jogo te dava, mas aqui você é obrigado a usar a merda da espada dos Zeus. Aí spawna um monte de inimigo nessa parte pra você testar o seu Rage Mode, só que obviamente essa não é a melhor maneira de você pegar orbe. O que eu fiz foi agarrar e estourar eles mesmo. Depois a gente volta pro portão, né, do templo do Hades, e aí aparece essas duas bestas que são bem difíceis, só que elas ainda não estão na potência máxima delas. A única diferença delas, na verdade, pra mais fortuna, é que a fortuna fica cuspindo um cachorro explosivo em você. E, cara, isso é muito roubado. Então, depois de matar as duas, eu abri o portão. Aí apareceu mais alguns inimigos aqui. E entramos dentro da sala que antecede a luta contra o Hades. E aqui do lado já tem mais um baúzinho de orbe pra você pegar. Aí depois você vai do outro lado da sala, pega essa caixa, coloca embaixo desse mecanismo. Aí essa porta vai abrir, você sobe aqui, pega esses dois baúzinhos de orbe. Quando você passa pela porta, spawna um monte de inimigo, né? Mais especificamente cachorro e minotauro. Matei todo mundo, aí eu passei por essa parte até que eu cheguei nessa estátua do Hades. E aqui na direita você já encontra dois baús de orbes. Aí vindo aqui pra esquerda você sobe nessa escada, pega mais dois baús de orbes. E vindo aqui pro lado você vai encontrar um baú de pena que vai te dar o seu primeiro upgrade de magia do jogo. Olha só que coisa maravilhosa. Aí depois eu fui lá na frente da estátua, peguei esse caixão, bati na mão do Hades e por algum motivo desceu essas duas escadas. Aí você vai aqui do lado esquerdo, sobe essa escada, depois você desce puxando essa manivela pra poder buscar esse amontoado de pedra, pra conseguir colocar aqui nesse mecanismo em cima e prender a mão do Hades. Aí depois você faz a mesma coisa do outro lado, e aí o peito do Hades fica completamente livre pro Kratos pegar o caixão e quebrar e entrar dentro dessa estátua, que é onde acontece a boss fight contra o segundo deus do Olimpo, o deus do submundo. E diferente da batalha contra o Poseidon, que tem 1 milhão de fases, essa daqui do Hades só tem 3. Essa daqui, que é a primeira, é a que você luta de frente contra ele. Inclusive o arco do Apolo nessa boss fight é muito útil. Essa primeira fase aqui é a mais difícil, na minha opinião, é onde você precisa de mais reflexos. E depois dessa fase você vai pra essa onde o Kratos tem que ficar dando espadada e desviando dos golpes do Hades e também tomando cuidado pra não cair nesse buraco. Essa daqui é a mais fácil, na minha opinião. Aí depois o Kratos vai lá e prende o Hades no teto e ele fica batendo a cabeça dele até ele cair no lago. E nessa hora o Kratos consegue a sua segunda arma nesse jogo, que é as garras de Hades. Aí ele vai lá e spawna até uns inimigos pra você poder testar a arma, né? Ele deu a entender que o Hades tinha morrido aqui pra poder te dar esse jumpscare fudido. O Hades volta todo feio, sem armadura. E essa batalha aqui agora, né, que é a última
última fase me lembra muito a batalha contra o Colosso, porque você tem que ficar pulando de um lado pro outro. Aí depois de aparecer Bolinha, você finalmente consegue matá-lo arrancando a alma dele. Você se vingou dele pelo Atlas, porque ele faz a mesma coisa com o Atlas na guerra contra os titãs. Aí com a morte do Hades, o rio Stinge ele meio que transborda e as almas dos condenados começam a subir pra superfície. Aí fica a pergunta, né, se não tem mais lugar pra onde os mortos ir, o que vai acontecer quando ele matar os outros deuses? Aí depois disso o Kratos desce aqui nesse rio e encontra o capacete do Hades, vai nadando mais um pouco até que ele chega nessa parte onde aparece um monte de inimigo pra você poder testar a sua arma. Eu obviamente não fiz isso, eu só estourei eles mesmo pra pegar o Brutal Kill. Depois eu fui nadando mais um pouco até que eu voltei naquele riozinho que tinha na forja. Olha essa conexão de caminho, que foda, cara. Aí eu voltei pra aquela parte da manivela e quando eu fui girar, dessa vez as estátuas com o martelo ganharam vida. Aí eu tive que matar todas elas. Aí finalmente consegui posicionar lá na porta, passei por ela, voltei lá no começo do submundo e agora tem um portal ali que a gente pode atravessar e atravessando ele a gente volta pro mundo normal, aonde tá todo fudido porque a gente acabou de matar dois dos principais deuses do Olimpo. Olha que coisa fodida que ficou o mundo, né? E aí andando aqui um pouco pela cidade de Olímpia, você reencontra a Gaia. E ele tá muito puto com ela, não porque ela deixou ele cair, até porque não tinha muito o que ela fazer naquela hora, já que ela disse que se ela ajudasse o Kratos, os dois ia cair. Ele tá puto porque ela falou que ele é simplesmente um peão nessa guerra e que a guerra na verdade é dos titãs e não dele. E aí a Gaia pede pra ele ajudar ela agora e ele vai lá, pega a Blade of Olympus e estoura a mão da Gaia e se vinga dela. Tá vendo aí, Neil Druckmann? É assim que faz uma boa vingança. Ai, que gostoso matar a Gaia. Aí você vai pra essa parte onde começa a aparecer esses inimigos novos, que são equivalentes ao soldado de Ares, porque você não consegue apertar bolinha neles direto, então você tem que bater até aparecer o botão e você tem que matar vários deles até esses olhos dessas estátuas brilharem pra gente poder conseguir abrir essa porta. Ah, e depois dessa luta eu também consegui a quantidade de orbes necessária pra poder mandar as Blades do exílio pro level 3. E aqui dentro dessa porta você vai encontrar esse novo inimigo, que é uma espécie de arpia branca, que o Kratos consegue usar elas pra pegar carona. Ele fica pendurado nela e atravessa vários buracos. E aqui na frente tem mais um baú de orbe e você pode usar uma dessas arpias pra poder chegar nesse lugar que vai ter um baú de orbe, um baú de chifre de minotauro que vai te conceder o upgrade e mais um baú de olho. Aí depois a gente vai andando até que a gente chega nessa parte onde aparece esse titã de lava, que eu esqueci o nome dele. Aí a gente chega nessa arena, aparece outro daqueles centauros que a gente tem que matar, muito chato. Aí você sobe nesse lugar e você tem que enfrentar essa quimera, que ela tem 3 fases, é um inimigo bem difícil de derrotar também. Aí depois que você mata ela, você tem que usar essa besta pra conseguir parar o Hélio, porque ele tá voando, então a gente não vai conseguir alcançar ele, até porque o Kratos tá com preguiça de usar as suas asas. E aí a gente vai lá, mira certinho, ele fica todo desestabilizado, aquele titãzão pega ele na mão, estoura e taca ele com tudo na parede. Eu diria que essa aqui é a boss fight contra o deus mais fácil do God of War 3. Aí depois a gente usa essas arpias brancas pra conseguir passar esse abismo, a gente chega nesse lugar, pega essa caixa que até hoje eu não entendo pra que ela serve, mas tudo bem. Nesse lugar aqui tem 2 baús de orbe que você pode conseguir, também tem alguns inimigos pra você matar. Depois você vai andando, sobe essas escadas, vai se equilibrando por aqui até que você finalmente chega no Hélio. Só que ainda não dá pra matar ele porque simplesmente brota um monte de soldado do céu com escudos indestrutíveis, que a gente só consegue destruir depois que a gente monta nas costas esse ciclope e usa ele pra bater nesses escudos. E aí sim o Hélio fica livre e a gente vai lá e faz a morte mais brutal de um deus, na minha opinião, que o Kratos simplesmente pega a cabeça dele e arranca. Olha só que coisa... enfim. E a cabeça do Hélio, ela adiciona várias mecânicas divertidas pro jogo. Uma delas é essa de você poder encontrar baús que estão escondidos. Esse aí, por exemplo, um baú de chifre de minotauro. Aí você também pode usar a cabeça do Hélio pra abrir paredes ocultas, tipo essa daí. Aí depois você vai andando, iluminando a escuridão com a cabeça do Hélio. E aqui do lado você encontra mais um baú de ouro que te dá mais um upgrade de vida. E aqui na frente tem mais uma parede oculta. E andando por aqui você consegue encontrar mais um baú de pena e mais um baú de orbe. Aí você anda mais um pouco até que você encontra a Pandora novamente, troca uma ideia legal com ela, atira naquela arpia pra poder atrair ela e passar por esse buraco. Chega nesse lugar, aqui do lado já tem 2 baús de orbes pra você pegar e descendo aqui tem mais um baúzinho de orbe pra você pegar. E quando você sobe, você reencontra aqueles inimigos bem chatinhos que ficam andando debaixo da terra, só que aqui no God of War 3 eu acho bem tranquilo de matar eles, até porque o Kratos consegue remover eles do chão a hora que ele quiser. Aí aqui do lado tem uma parede que, abrindo ela, você tem acesso a mais um baú de olho. Aí depois você passa por essa ponte que tá cheia de inimigo e arqueiro te atirando flecha lá de longe. E aqui do lado tem mais um baú
baú de pena. E antes de você subir nesse vapor que te joga lá pra cima, você pode vir aqui do lado e encontrar esse baú de orb aqui nessa parede que tá bem escondido. Esse aqui é um dos baús de orbs mais escondidos do jogo, cara. Aí você chega aqui na parte que tá saindo vapor, clica 2 vezes pro Kratos começar a voar, e aí a gente usa as asas do Kratos de verdade dessa vez, né? Ele voa infinitamente pra cima e você só tem que tomar cuidado pra não bater a cara no teto, até que você chega nesse titã e o Kratos simplesmente mete a Blade of Olympus no olho dele e derruba. O God of War 3 ele é memorável porque o Kratos mata todos os deuses do Olimpo, mas ele também mata quase todos os titãs. E aí depois a gente chega nessa parte, vai escalando, desviando dessas pedras e encontra mais um baúzinho de pena. Aí depois a gente volta a subir de novo com as asas até a gente chegar nas cavernas, que é esse lugar gigantesco. E aqui do lado você já encontra um baú de chifre de Minotauro. Aí depois a gente taca fogo nessa árvore, a caixa ela sobe, que dá acesso a esse outro lugar. A gente sobe nessa outra caixa, taca fogo de novo, e aí ela vai meio que se posicionando, e nessa hora começa a aparecer um monte de inimigo tentando quebrar essa corrente pra fazer a caixa cair. A gente tem que proteger ela. Aí também aparece essa besta que ela ajuda a gente pra caramba, né, porque ela deixa a gente montar nela e tacar fogo nos Minotauro. Aí depois que a gente sobrevive a isso, o Hermes resolve dar as caras, né, outro daqueles deuses fracos, lixos. Na verdade o Hermes em teoria era pra ser um dos deuses mais fortes, porque ele tem super velocidade. E aí ele começa a insultar o Kratos e sai correndo, e a gente vai atrás dele e chega nessa parte onde tá a caixa de Pandora, e aqui você consegue encontrar um baú de olho e 3 baúzinhos de orb. Aí depois você vai e sobe essa escada, e aqui tem mais 2 baús de orb. Aí você vai e ilumina essas pinturas com a cabeça do Hélio até que o Hermes aparece, e aí a gente começa a fazer o Subway Surf, né, a gente começa a perseguir ele. Então a gente vai lá, desce nesse lugar, desce de novo pela parede, aí depois você sobe nessa ponte de madeira, aí ela quebra, aí você sobe matando esses civis aí que estão no seu caminho. Aí depois você passa por vários outros lugares atrás desse vagabundo que fica correndo sem parar, até que você chega numa catapulta e você se joga junto com a munição e quebra a estátua que o Hermes tá em cima. Aí ele fica machucado, o Kratos consegue chegar até ele e cortar suas 2 pernas, e aí sai um monte de mosca do corpo dele e espalha um monte de doença pelo mundo. Olha só que coisa legal que o Kratos tá fazendo. E com as pernas do Hermes a gente consegue escalar paredes, então a gente passa por aqui, chega nessa parte onde aparecem alguns inimigos e tem 2 baúzinhos de orb. Depois a gente anda mais um pouco, encontra mais um baúzinho de orb, e aqui eu aproveito para mandar as Blades do Exílio pro level 4. Aí depois você vai andando um pouquinho mais pra frente, você encontra mais um baúzinho de orb, depois você passa correndo por essa parede, aqui tem outro baú de pena, e aqui nessa parte aparece um monte de ciclope que você tem que matar, né, aquele ciclope com armadura que aparece no God of War 1, eles reaproveitaram o modelo. E aqui do lado tem mais um baú de orb, mais um baú de chifre de Minotauro que vai te conceder o seu segundo upgrade de barra de energia de item. Aí você abre essa porta e aqui dentro dessa sala gigantesca você consegue encontrar 2 baúzinhos de orb. Aí depois você entra nesse corredor e começa a aparecer aquelas mulheres que cantam e gritam no seu ouvido de novo, matei todas elas. E antes de subir essa escada você consegue pegar esse baúzinho de orb, e aí você chega dentro dessa sala onde tem esse minigame de musiquinha que você tem que fazer. E aqui dentro tem 3 baúzinhos de orb e um baú de pena. Aí o Kratos vai lá, posiciona certinho aqueles símbolos, forma uma espada, aí você chega lá embaixo e começa a tocar a música do God of War. Essa parte é cinema. Aí depois que você faz isso, o negócio roda, aparece uma alavanca ali, você puxa ela e começa a descer. Aí aparece aqueles caras com escudo indestrutível de novo, e aqui se não fosse essa medusa a gente estaria ferrado, porque a gente não ia conseguir matar esses caras. Então graças a medusa essa parte é relativamente fácil. Aí depois que o elevador termina de descer, você puxa essa alavanca para esse elevador voltar a subir, aí você sai correndo dele, porque embaixo dele aparece vários baús de orbes para você pegar. Aí você volta para aquela sala onde tá a caixa de Pandora, puxa essa manivela para poder liberar ela, só que os 3 juízes do submundo não deixam, eles seguram a corrente. Aí você vai andando por esse corredor, tem mais alguns inimigos aqui, aí você desce essas escadas, abre esse baú que vai ter mais um olho que vai te conceder mais um upgradezinho de vida, até que você chega na minha boss fight favorita do God of War 3, que é a boss fight contra o Hércules. E é engraçado que o Kratos tenta até convencer o Hércules de não enfrentar ele agora, porque ele realmente não tem raiva, né? O Hércules ele não é exatamente um deus, além de ser irmão do Kratos também. Só que o Hércules ele tem inveja do Kratos, porque o Zeus sempre escolheu ele pra fazer tudo, e ele decide matar o Kratos ali pra provar pro Zeus que ele é muito mais capaz do que o Kratos. Só que obviamente isso não vai funcionar, né, amigão? A primeira fase dessa luta ele fica mobilizando aqueles soldados pra ir em cima de você, tentar te segurar. Aí você vai lá, fica batendo nele até aparecer bolinha, aí você pega ele no ombro e enfia nessa parede de espinhos. A segunda fase ele expulsa todos os soldados e vem ele pra cima de você, só que dessa vez ele tá sem aquele elmo. Aí depois ele resolve bater as 2 manoplas que faz um barulho insuportável. Aí ele vira as costas pro Kratos por nenhum motivo, ele fica lá se achando pra mãe dele, e o Kratos aproveita que ele tá de costas e mete um socão na costela
costela dele e rouba as manoplas de Nemeia, que é essa arma que o Hércules usa no punho. Nemeia, pelo que eu entendi, é uma região da Grécia Antiga. Aí com essa manopla a gente começa a bater no Hércules até que ele tenta derrubar o templo junto com o Kratos. Aí o Kratos consegue escalar, aí ele derruba o chão em cima do Hércules, prende ele e começa a dar vários socos na cara até deixar ele todo desfigurado, e aí ele mata o Hércules. O bom é que a morte do Hércules não tem nenhum efeito colateral no mundo, até porque, como eu falei, ele não é exatamente um deus. Aí a gente cai dentro de um rio e vai andando por aqui até que aparecem mais alguns inimigos. Depois você usa as manoplas pra poder quebrar esses cristais, pra poder liberar essa alavanca que vai dar acesso a essa porta. E aí aparecem aqueles inimigos com escudos indestrutíveis. Quer dizer, agora não são mais indestrutíveis porque a manopla do Hércules te possibilita quebrá-los. Inclusive, essa é a arma do jogo que tem o maior multiplicador de dano por hit. Ah, é uma coisa maravilhosa, cara. Aí você volta pro riozinho, passa por essa porta até que você chega na câmara do Poseidon. E aqui atrás já tem um baú de orbe e mais um baú de chifre de Minotauro. Aí depois você puxa esse mecanismo para poder abrir essa porta até que você encontra a mulher do Poseidon, que tá toda triste, fodida ali sozinha e nem sabe que o marido dela morreu pelas minhas mãos. Então a gente desce aqui, entra nesse portal, puxa essa alavanca, desce aqui embaixo e pega esses dois baúzinhos de orbe. Depois a gente começa a chutar esses cachorros no portal para essa plataforma poder descer e a gente conseguir acesso ao quarto dela. A gente pega ela pelo braço, joga no portal e aqui dentro dessa sala dela tem um baúzinho de orbe e um baú de olho para você pegar. Aí voltando pro portal, um cachorro avança em cima dela e você tem que salvar ela, senão ela vai cair nesse espinho e vai morrer. A gente precisa dela para fazer o mecanismo lá na frente funcionar, então o Kratos salva ela, manda ela pro outro portal e aqui aparecem esses novos inimigos. Na verdade eles não são novos, eles são só uma variação daqueles inimigos estátuas com marreta. Esses aqui eles ficam mudando de cor por algum motivo. Aí depois de matar eles você anda mais um pouco, faz ela se mexer, mata mais alguns inimigos até que você finalmente volta aqui pro centro da câmara do Poseidon. Aí você gira o negócio aqui, prende o braço dela e mata ela dessa forma brutal e fria. O Kratos não tá nem aí, mano. Aí depois a gente vai andando, passa por essa segunda porta até que a gente encontra a Pandora, só que dessa vez ela tá em perigo. Zeus tá tentando pegar ela porque ele não quer que a gente tenha acesso à caixa de Pandora. E aqui do lado tem mais um baúzinho de pena que vai te dar mais um upgrade de magia. E aí a gente sai nessa parte aqui fora e tem que ficar rodando essas manivelas para as pontes começar a se mexer e você conseguir chegar dentro da câmera da Afrodite. E aqui tem aquele mesmo minigame que você pode fazer em todos os outros jogos clássicos do God of War para conseguir um pouco de orbe. E nesse jogo específico é onde você consegue menos orbe fazendo isso. Eu não sei porquê, cara. Eu fiquei muito triste, mas tudo bem. E aqui nessa sala você consegue mais dois baúzinhos de orbe e um baú de chifre de Minotauro. E aqui nessa sala tem esse portal que atravessando ele você volta pra forja e você encontra o Hefestos, e o Hefesto quer fazer uma arma nova pra você, só que pra isso ele precisa de um material que você só encontra no Tártaro. Aí ele vai lá e abre aquela porta que tava trancada no início do jogo e manda a gente buscar essa tal pedra pra ele poder produzir a melhor arma do jogo, que nem é tão foda assim. Aí passando por essa porta você já consegue encontrar mais um baúzinho de pena aqui. Aí depois andando um pouquinho mais pra frente você encontra outros daqueles centauros que mobiliza hordas de inimigos pra vir até você, e depois de matar eles você pode pegar mais um baúzinho de orbe. E subindo aqui você encontra outro daqueles baús de orbes mixado até que você sobe essa escada e entra nessa parte onde tem um portão gigante e duas quimeras pra você enfrentar. Aí depois que eu matei essas duas eu vim aqui pro lado, peguei mais um baú de orbe mixado, fiz esse mecanismo da parede funcionar, que é uma espécie de puzzle. Aí também tem essas arpias brancas aí que te ajudam a chegar nos lugares. Aqui do lado direito você consegue encontrar um baú de olho e um baú de orbe, e do outro lado você consegue encontrar mais um baú de orbe. E aí completando esse puzzle, essa porta finalmente abre e você tem acesso ao Tártaro. E aqui do lado você já consegue encontrar mais um baú de pena. E a partir desse momento eu começo a usar aquela estratégia que eu falei no começo do vídeo pra vocês, de usar a cabeça do Hélio pra poder conseguir matar os inimigos da maneira mais eficiente pra dropar orbe. Você stuna eles com a cabeça da luz do Hélio, pega um e enquanto eles estão stunados você aproveita pra socar a cara deles e dropar o máximo de orbe possível. Isso é muito legal, cara. Aí depois a gente desce aqui e aqui do lado, bem escondido, você encontra mais um baú de chifre de Minotauro que te dá o seu penúltimo upgrade. Aí você anda pra frente até que você finalmente encontra aquela pedra que o Hefestos mandou você buscar. Só que na hora que você pega ela, você percebe que na verdade ela tava em cima da mão de um titã que você passou metade de um jogo em cima dele. Eu estou falando do Cronos, aquele mesmo que te deu o poder do raio no God of War 2. E ele tá puto com o Kratos porque ele vê o Kratos como um traidor, né? Já
já que ele matou a Gaia. E aí ele vai lá e tenta amassar a gente, e pela segunda vez o Kratos consegue empurrar a mão de um titã e sair vivo dessa. Aí ele vai lá, tá com um flash de luz na cara dele, ele fica cego e solta o Kratos. Aí a gente cai em cima do braço dele. Aí depois que a gente estoura uma ferida, ele consegue encontrar a gente, aí aparece um monte de inimigo. Ele tenta dar umas mãozadas, a gente aproveita pra arrancar a unha dele, depois ele tenta dar um tapão na gente, a gente aproveita isso pra subir na mão dele de novo, dá outro daqueles flashes e dessa vez a gente cai bem na cintura dele. Aqui aparece um monte de inimigo pra tentar matar a gente. Depois que a gente mata geral, o Kratos usa as manoplas de Nemea pra quebrar essa parada que tá na cintura dele. Só que antes de fazer isso, ele pega a gente pela mão e tenta dar outro daqueles tapão. Aí o Kratos consegue não ser esmagado e enfia a Blade of Olympus na palma da mão dele. Aí depois ele vira a mão, a gente vai escalando e se pendurando por aqui até a gente chegar nessa parte onde vem uma poeira. A gente tem que correr dessa poeira, senão ela mata a gente. Aí a gente chega no ombro dele e aí do nada sai um ciclope do ombro dele, como se fosse uma espécie de bactéria. A gente monta nesse ciclope e começa a bater no ombro dele sem parar. Ele sente muita dor, aí ele pega eu e o ciclope na mão, resolve apelar e simplesmente come a gente como se fosse duas bactérias. E aí a gente vai descer na parede rapidão pra aquele mar de lama não pegar na gente. E aí depois a câmera simplesmente troca pro corpo do Cronos. E aí a gente vai e rasga a barriga dele com a Blade of Olympus e consegue aquela pedra que o Hefesto pediu pra gente, que tava no estômago do Cronos. Depois a gente volta na cintura dele e dessa vez a gente consegue estourar aquele cristal da corrente dele e vai diretamente no queixo dele. E aí ele fica imobilizado. O Kratos simplesmente aproveita esse momento pra finalizar o Cronos de uma vez por todas. Ele enfia a Blade of Olympus bem no cérebro dele. Aí a gente cai dentro dessa caverna, quebra esses cristais e volta pra dentro da forja. E o Kratos tá muito puto com o Hefestos, porque ele meio que mandou a gente pra morte, né? Aí ele fala: não, Kratos, calma aí que eu vou fazer a melhor arma do jogo agora. Ele pega lá os pedacinhos de ferro, começa a eletrizar. E quando ele termina, que o Kratos pega a arma na mão, ele vira de costas e o Hefestos simplesmente tenta matar o Kratos. Eu não sei como esse cara pode ser tão burro. Ele viu ele matando todos os deuses, matou o Hades, matou o Cronos e por algum motivo ele achou que poderia matar o Kratos. E aí ele mereceu ter morrido agora, porque o Kratos simplesmente bota a eletricidade no negocinho que faz esse negócio entrar bem no peito dele. Aí ele morre babando, todo fudido. Aí depois aparecem alguns inimigos aqui, a gente mata tudo da melhor forma possível pra dropar orb. E nesse momento eu consegui mandar o arco do Apollo pro nível 2 e também do nada resolvi mandar as manoplas de Nemea pro nível 4, até porque eu vou usar bastante elas. Depois a gente volta pela câmera da Afrodite, aparece mais alguns inimigos aqui que eu matei usando a cabeça do Hélio. É muito lento matar dessa forma, mas pelo menos a diferença de orb de um jeito de matar pro outro é absurda. Aí depois a gente volta pro mecanismo da ponte, usa a arma pra poder completar essa parte, abre essa porta, passa por esse corredor e chega nessa sala que tá lotada de baú. Mas é muito fácil de você perder os baús que estão aqui, porque eles não são tão fáceis e acessíveis. Você tem que fazer meio que um puzzlezinho. Eu comecei tirando aqueles baús que estavam presos no teto, que são teoricamente os mais difíceis. Depois eu fui escalando pela corda até chegar nesse baú de ouro, que me concedeu o meu último upgrade de vida desse jogo. Depois eu desci lá embaixo de novo, puxei a alavanca, mirei nesse portal que me deu acesso a esse outro baú de orb. Depois eu pulei na corda, fui escalando até chegar nesse baú de orb e nesse baú de chifre de Minotauro. Depois eu desci lá embaixo e peguei esse baú que te dá um bônus pra você usar no New Game Plus. E do lado tem mais um baú de pena que me concedeu também o meu último upgrade de magia do jogo. Aí pra finalizar eu só voltei lá pro centro da sala, reposicionei a besta pra poder fazer a corda atravessar a sala verticalmente pra chegar no fundo dela, porque aqui no fundo tem 4 baús de orbes escondidos. Esse aqui eu tenho certeza que você não conhecia. Aí depois a gente volta pra aquela porta que a gente abriu usando a besta, desce essa corda e aqui atrás você encontra um baú de chifre de Minotauro e mais um baú de orbe. Aí depois vai andando mais um pouco até que você chega no labirinto da Era, que aqui é o principal puzzle do jogo, é a parte mais difícil em termos cognitivos, ou seja, só pessoas extremamente inteligentes como eu conseguirão passar. E aqui no começo do labirinto você já encontra um baúzinho de orbe e um baú que era pra ter uma pena, só que se assim como eu, você chegou aqui com a sua magia no máximo, esse baú se transformará em um baú de orbe. Olha que legal. E aqui também eu aproveito pra mandar as manoplas de Nemea pro máximo. Aqui do lado direito você encontra mais 2 baúzinhos de orbe também. E aí indo aqui pra esquerda vai spawnar alguns inimigos do nada, você mata eles, ali no fundo você vai encontrar mais um baúzinho de orbe, aí depois spawna mais aqueles inimigos lá que são parecidos com os soldados de Ares, até que você entra nesse corredor onde aparece 2 inimigos insuportáveis, que são esses sátiros. E aqui no God of War 3 pra mim é a versão mais chata deles, porque eles conseguem te pegar pela nuca e te tacar no chão, além de dar um dano absurdo. O melhor jeito de matar eles, na minha opinião, é usando a Medusa, só que como eu falei pra vocês, a Medusa nesse jogo é esquisita pra caramba. Aí saindo daqui você já consegue encontrar um baúzinho de orbe aqui na esquerda, aí depois você vai pra
pra direita, aqui tem 2 baús de orb e mais um baú extra. Aí depois você vai pra aquela parte central do puzzle, pisa nessa placa de pressão, abre essa porta, sobe nessa escada e aqui do lado vai ter mais um baúzinho de orb pra você pegar. E indo mais pra frente você também encontra o seu último baú de chifre de minotauro. Agora você está com todas as barras completas. A partir desse momento, qualquer baú que era pra ter um desses 3 itens vão passar a ter 1k de orb. Olha que coisa legal, agora a nossa chance de upar todas as armas aumentaram em 30%. Eu acabei de inventar esse valor. E esse puzzle, ela é extremamente fácil. Você só tem que pegar no pescoço da Era até ela morrer, né? Porque você vai usar ela como suporte. Tacar água nesses 2 cálices. Depois posicionar a escada ali pra você conseguir subir com a Era e tacar ela dentro desse outro cálice. E colocar a escada em cima dessa placa de pressão. E acabou. Aí você passa pelas escadas como se fosse uma ilusão de ótica. Aí chegando aqui no final, você vai encontrar essas arpias brancas que você pode usar como suporte pra passar por esse abismo. Aqui aparece várias delas, inclusive eu fiquei um bom tempo no ar matando elas porque elas dropam orbs. Aí você chega nesse lugar, encontra um baúzinho de orb e mais um baú extra. E abrindo essa porta você começa a encontrar esses novos inimigos que são escorpiões filhotes. Eu sei, eles são gigantes demais para serem filhotes, porém a mãe desses carinhas é muito maior do que eles, por isso que eu digo que eles são filhotes. Aí você vai andando por aqui, vai iluminando usando a cabeça do Eren, porque esse lugar é muito escuro, até que você encontra mais um baú extra. Aí depois você roda esse mecanismo para essa plataforma poder descer, vai andando mais um pouco até que você volta pras cavernas, que é aquele lugar gigantesco. Aí chegando aqui aparece um monte daqueles ciclopes do God of War 1. Essa parte é difícil pra caramba, inclusive aparece até outros daqueles ciclopes que você pode montar em cima e eles te ajudam pra caramba e o dano deles é muito alto. Aí depois dessa parte aqui embaixo tem mais 2 baús extras pra você pegar. E aqui nesse momento eu consigo mandar as Blades do Exílio pro level máximo. Aí depois você vai andando pra cá, ilumina essa parede com a cabeça do Eren pra poder desocultar ela. Vai andando até que você chega nessa parte onde tem 2 baús de orbs aqui no começo, um baú extra aqui embaixo, aí depois você faz a água subir e aqui tem mais um baú de orb pra você pegar. Aí você vai andando, encontra mais alguns escorpiões até que você chega nessa parte totalmente escura. A gente vai iluminando com a cabeça do Eren, porque aqui dá pra você cair facilmente. Detona algumas medusas, depois vai andando pra cá até que você encontra mais 2 baús de orbs e mais um baú de orb extra. E aqui eu consigo mandar as garras do Hades pro level 3 e agora eu finalmente consigo usar a medusa. Aí depois a gente volta, sobe essa parede, abre essa porta, aparece mais um monte de escorpião, passa por esse buraco, abre essa outra porta e aqui na direita você consegue mais um baúzinho de orb, sobe em cima dessa caixa e começa a aparecer um monte de escorpião, até que finalmente aparece um dos bosses mais difíceis desse jogo, que é a mãe dos escorpião, que é um boss extremamente genérico e não tem nenhuma ligação com a Grécia Antiga, diferente dos outros bosses importantes do jogo. Essa boss fight é extremamente difícil porque esse bicho dá um dano do cacete. Tudo que você tem que fazer aqui para derrotar ela é quebrar as 6 pernas desse escorpião com as manoplas de Nemeia. Aí depois que você faz isso, o Kratos mete um socão nas costas do bicho, aí os dois caem, só que ele fica preso na corrente lá em cima e você tem que subir até ele, só que você tem que tomar cuidado pra essas coisas não caírem em cima de você. E quando você finalmente chega até ele, agora é só finalizar e o Kratos mata ele, pegando o próprio rabo dele e enfiando em sua cabeça. Aí ele fica petrificado e depois você quebra com as manoplas de Nemeia. Aí você consegue essa chave aí que vai te dar acesso a vários lugares desse labirinto. E depois dessa batalha eu consegui mandar as garras do Hades pro level 4. Aí você sobe aqui usando esse vaporzinho, vem aqui pro lado que você vai encontrar mais um baú extra. Depois você usa a chave nesse lugar até que você chega nesse outro lugar onde aparece um monte de inimigo. Essa parte é outra daquelas partes que seriam bem difíceis se não fosse a Medusa, que ela ajuda muito. Você basicamente tem o poder de petrificar os inimigos infinito. É só você deixar ela viva até o final da fase. Aí depois você vai escalando com as Blades do Exílio até essa parede, sobe aqui, volta naquele lugar. Agora a gente pode liberar essa parede usando a chave do escorpião. A gente escala nela, vai andando até a gente chegar no Dédalus, que é o pai do Hephaestus, que fica extremamente triste depois de saber que a gente matou o filho dele. Fazer o que? Foi culpa dele. Aí depois a gente vira pra direita, aqui você encontra mais 2 baúzinhos de orb e um baú extra. Depois sobe nessa corda, vai andando até que você chega naquelas partes que você vai escalando de novo, até que você usa a chave do escorpião mais uma vez e entra de fato dentro do labirinto. E aqui na esquerda você já pode encontrar mais um baú de orb e nesse momento eu decidi upar as botas do Hermes pro level 2 e a cabeça do Eren pro level 2, que são o nível máximo, até porque os itens eles só vão até o nível 2, graças a Deus. Aí a gente usa a chave nesse lugar, brota uns inimigos do chão, aquelas estátuas com uma marreta na mão, e depois de um tempo aparece aquela besta que a gente consegue montar em cima e ela ajuda a gente tacando fogo nos bichos. Depois a gente passa por essa porta e aqui embaixo tem mais um baú bônus, usa a chave aqui, aí essa sala vai virar e você tem que subir aqui tomando cuidado com as armadilhas de fogo, puxa a alavanca para desativar elas. Aqui embaixo você consegue mais um baú bônus e
mais um baú de orb. E aí você passa por essa porta, vai andando por esse corredor até que você chega nessa sala que tem um puzzle pra você fazer. E aqui na direita tem mais um baú de orb. Aqui também dá pra você virar essa sala de um jeito que você consiga acessar esses dois baús, um baú de bônus e um baú de orb. Aí depois de você resolver o puzzle, você entra nessa outra sala que aparece um monte de inimigos, mas a gente não precisa matar eles, a gente só precisa ficar vivo até essa arpia branca aparecer. A gente sobe nela e todos eles morrem. É só fazer isso até o final dessa fase. E aí a gente sobe aqui, vai andando por esse corredor até que a gente quebra esse cristal e finalmente encontra a Pandora, que tá toda ferrada no chão. Muito provavelmente o Zeus deu um tapão nela. E saindo aqui da sala da Pandora, você consegue mais um baú bônus e graças a esse baú eu consegui mandar as garras do Hades pro level máximo. Agora só falta aquela última arma que o Hephaestus deu pra gente, pra nós colocar tudo no máximo. Eu acredito que dá, porque ainda falta muito baú de orb pra gente pegar. A gente sobe aqui, passa por essa porta e começa a aparecer um monte de inimigo. A gente mata eles usando essas medusas. E aqui na esquerda tem mais um baú de orb. Aí depois a gente puxa essa manivela pra Pandora poder passar embaixo. Ela pisa nessa placa de pressão, essa plataforma desce, a gente sobe nela, usa a chave. E aí de repente a sala vira e começa a descer uma armadilha que vai fatiar a Pandora no meio. Então a gente tem que correr pra poder conseguir puxar essa manivela de novo e a Pandora passar por baixo. E aqui já tem mais um baúzinho de orb. Depois a gente pega a Pandora, joga ela nesse buraco, ela sobe ali em cima, abre essa porta pra gente e de algum jeito ela consegue ficar presa dentro desse cubo azul de água, que é uma armadilha de afogamento, né? A gente tem que salvar ela antes dela ser afogada. Eu não sei como que ela conseguiu entrar ali, cara, mas tudo bem. E aqui na direita você já consegue mais um baú bônus de orb. Aí depois que a gente puxa essa plataforma, a água começa a subir, aí o Kratos corre, vai escalando, puxa essa manivela, depois usa a chave aqui, aí a gente consegue parar o mecanismo, quebrar o cubo e acordar a Pandora, porque por alguns segundos ela adormeceu ali na água. Aí depois a gente vai andando, conversando com a Pandora. Ela fala pra gente ter esperança. A gente não tem esperança porque a gente já matou quase que o Olimpo inteiro, né? Não faz sentido você pedir pra um cara desse ter esperança. Pô, pelo amor de Deus, né, Pandora? Você é burra. Aí a gente encontra o Dédalus, né? O pai do Hephaestus. E aí a gente desce esse elevador. E agora vem uma parte que é equivalente ao corredor do God of War 2. Porque aparece um monte de inimigo aqui. Só não aparece Medusa nessa parte porque a Medusa ela iria facilitar. E uma coisa que facilita bastante, na verdade, é a Pandora, porque apesar dela não bater nos inimigos, ela consegue fazer eles mirarem nela, então você pode lidar com menos inimigos ao mesmo tempo, porque eles ficam tentando acertar ela, sendo que ela nem tem barra de HP. Aí depois dessa parte você pode vir aqui pra direita e pegar mais um baú bônus, e na esquerda tem mais um baú de orb. Aí depois você puxa essa manivela pra Pandora poder apertar essa placa de pressão, aí depois você sobe em cima dessa plataforma e também aperta a placa de pressão. Aí esse elevador vai subir e você vai estar em cima do labirinto. E aqui nessa parte você consegue encontrar 3 baús de orb bônus, e graças a isso eu consegui evoluir a arma do Hephaestus pro level 3. E agora a gente vai pra parte mais difícil do jogo, e não é esse minigame onde você vai caindo e tem que desviar dessas paradas. Inclusive essa parte é bem difícil se você tiver com pouca vida, mas eu tô falando da parte que vem depois dessa, que é quando você cai aqui e você tem que enfrentar essa besta na sua potência máxima, que é aquela lá que cospe filhotes explosivos em cima de você. A primeira fase é bem tranquila, você só tem que lidar com ela e esses bichos. Aí depois que você arranca a cabeça dela, aparece esse sátiro e já fica bem mais difícil. E o que eu fiz aqui pra vencer eles de uma forma relativamente fácil foi usar a Medusa, porque com apenas um cast da Medusa ele petrifica o sátiro, e graças a isso eu consegui passar dessa parte bem de boa. E agora é o seguinte, cara, todos os baús que a gente pegou aqui aquela hora foram repostos. Então você vem aqui pra esquerda, você já consegue pegar aqueles 3 baús do começo. Depois você vem aqui, pisa nessa placa de pressão para os juízes abrir aquela porta. Aí aqui no início da porta tem mais um baú de orb bônus e do lado tem um baú de orb mixado. Entrando no portal você vai dar de cara com vários inimigos, cachorro, aquelas minas que canta. Matando eles, aqui do lado você vai encontrar outro baú de orb oculto. Aí você anda mais um pouco, mata mais alguns inimigos. Aqui do lado esquerdo você já vai ver outro baú de orb oculto. Entrando nesse portal você vai encontrar o seu último baú bônus dessa área. Saindo desse portal tem mais alguns sátiros aqui pra você matar. Aí depois é só arrebentar aqueles cristais que estão prendendo os 3 juízes. Aí a corrente ela sobe e você finalmente consegue quebrar ela com as manoplas de Nemeia. Aí a corrente da caixa de Pandora fica completamente livre e o Kratos volta pra superfície com as asas. E nesse momento eu consigo mandar a arma do Hephaestus pro level 4. Agora só falta um nível. Bom, e agora a gente vai pra aquele minigame de desviando das coisas, só que esse aqui é bem mais curto pra subir do que pra descer por algum motivo. Aí a gente chega lá na Pandora de novo, a Athena tá lá conversando com ela. Ela diz que a gente tem que subir até a caixa de Pandora, então a gente vai lá. E aqui dentro desse lugar que eu tinha pegado 3 baús de orbes, eu posso ir lá e pegar de novo, porque eles também foram repostos. Então eu fui andando até lá, peguei os 3, na verdade são 4, né, porque tem um bônus. E aqui também tem esse cristal que você pode quebrar com as manoplas de Nemeia, que te dá acesso a mais 2 baús
baús de orb. E esses aqui foram os últimos baús de orbes desse jogo. Como você pode ver, eu estou com 4.000 orbes nesse momento e falta apenas um nível para poder mandar a nossa última ferramenta pro máximo. Só que o problema é que para mandar ela pro máximo a gente precisaria de 8.000 orbes. Ou seja, eu estou com a metade das orbes que eu precisaria. E se você já jogou esse jogo, você sabe que a partir de agora só resta a boss fight final. E diferente do God of War 1, onde o Ares te dá uma quantidade absurda de orb, o Zeus não te dá praticamente nada, mesmo a boss fight contra ele sendo muito mais longa do que a contra o Ares. Então, infelizmente, esse daqui é o meu limite, amigos. Só que mesmo assim eu fiquei feliz, porque eu me aproximei muito mais de conseguir esse objetivo aqui no God of War 3 do que no 2. Porque no 2 faltaram 2 armas para serem colocadas no máximo e também faltaram 25.000 orbes no total. Aqui só faltaram 4.000, o que me faz acreditar que se eu tivesse feito algum tipo de farm, eu teria alcançado esse valor. Mas agora já foi, cara. Bora matar os Zeus, já que a gente tá aqui. Então eu fui lá, rodei a manivela, a Pandora subiu. Aí o Kratos não deixa ela se matar, né? Porque a Pandora tá louca pra se jogar lá na caixa, porque ela sabe que esse é o propósito dela. Aí quando o Kratos solta a mão dela, o Zeus spawna ali. Eu não sei como o Kratos não viu o Zeus, se ele tava tão perto, mas tudo bem. Aí o Zeus pega no pescoço da Pandora. Aí o Kratos pede pro Zeus soltar ela. Ele vai e arremessa a mina, ela quase cai no buraco e morre. E aí a gente finalmente inicia a boss fight final, que parece que eu tô jogando um jogo de luta, porque ela meio que fica em 2D. Bom, essa primeira parte aqui só tem 2 fases. A primeira é essa, que você vai batendo nos Zeus até aparecer bolinha, aí o Kratos vai dar um pau nele, joga ele com tudo na parede, cai um monte de pedra em cima dele. Aí a segunda você vai batendo também até aparecer bolinha de novo, e aí o Kratos começa a meter um monte de soco na cara dele e derruba mais uma parede em cima dele. Aí a Pandora, ela tá em cima de uma corrente, ela sai correndo, porque senão ela vai cair em cima de um abismo. Ela avista a caixa de Pandora e corre pra se matar, e o Kratos segura a mão dela. Aí o Zeus convence ele a não soltar a Pandora, porque ele tá com medo do Kratos conseguir o poder da caixa de Pandora. Só que o Kratos decide sacrificar ela pra conseguir matar o Zeus. Só que o sacrifício dela não adiantou de nada, porque quando o Kratos abriu a caixa de Pandora, ela tava vazia. Mas isso aconteceu porque o poder da caixa de Pandora já tava dentro do Kratos, que é o poder da esperança. Quando o Kratos abriu a caixa de Pandora no God of War 1, o Zeus achou que ele tinha libertado só o mal da caixa e não tinha pegado a parte boa dela, que é a esperança. Só que na verdade ele libertou os dois, e a esperança ainda tava dentro dele. Por isso que a Pandora falou aquele papo de esperança com o Kratos naquela hora. Por algum motivo ela devia saber. Só que o Kratos fica muito puto ao descobrir que o sacrifício da Pandora foi em vão, porque ele tava gostando dela, ele via a filha dele nela, então ele ficou muito triste. Aí a gente vai atrás do Zeus, ele tá naquele cenário olhando todo o caos que o Kratos fez, matando todos os deuses. E aí aqui a gente começa a lutar contra os Zeus, só que aqui não tem como você matar ele, você só vai meio que lutando contra ele até a Gaia ressurgir das cinzas. Sim, ela tá viva, aquela hora a gente não matou ela. Aí agora ela tá puta tanto com o Zeus quanto com o Kratos e tenta matar nós dois. Aí a gente vai lá e pula dentro dela e chega no coração dela, que eu falei pra vocês no começo do vídeo que essa é onde é a boss fight final. E aqui é de fato a boss fight mais difícil do jogo, porque o Zeus, por algum motivo, ele tem um poder que eu nunca vi ninguém falar em nenhum lugar, que é Jutsu Clones das Sombras. Ele consegue fazer um monte de clone dele, além de ficar roubando energia vital do coração da Gaia. Essa parte é uma merda, cara. Ele também dá muito dano, porque eu tô jogando no modo caos, né, que é o modo mais difícil. Mas enfim, depois de um bom tempo eu consegui fazer aparecer bolinha nele. Aí a gente vai fazendo aquela série de comandos até chegar no coração da Gaia e finalmente enfia a Blade of Olympus tanto no coração dos Zeus quanto no da Gaia. Aí a Gaia vai lá, se despedaça, explode, vai um monte de terra pro ar. E aí a gente chega nessa parte onde o Zeus supostamente está morto, mas quando a gente vira de costas, o espírito dele surge e enforca o Kratos até a morte. Aí a gente vai pra esse lugar que é uma espécie de pesadelo, onde aparece um monte de flashback do Kratos fazendo um monte de merda, até que a luz que representa a Pandora aparece e ela leva a gente até a caixa de Pandora. E aí o Kratos, ele, acho que ele lembra que ele tá com o poder da esperança dentro dele, consegue meio que voltar à vida, e aí ele vai pra cima dos Zeus e espanca ele até a morte, já que agora ele sabe que ele não precisa da Blade of Olympus pra matar um deus, até porque ele em si já tem o poder de matar um deus com as suas próprias mãos. Então ele vai lá e começa a espancar os Zeus até a morte. Aí a tela inteira enche de sangue, você tem que ficar fazendo isso até que você não consiga enxergar mais nada por estar tudo lotado de sangue. E aí o Zeus finalmente é morto pelo Kratos. Aí a Athena aparece falando, finalmente a gente conseguiu matar os Zeus, oh, que legal. Aí ela pede ajuda do Kratos pra fazer não sei o que. Só que o Kratos tá pouco se fudendo, porque o propósito dele já foi cumprido. A partir daqui nada faz mais sentido pra ele. A vingança em si já tava feita. E aí o Kratos simplesmente resolve se matar.
Quer dizer, ele não se mata agora. Depois de um tempo a gente descobre que na verdade ele só fugiu, né? Por algum motivo ele conseguiu ficar vivo nessa parte, sendo que o poder sai de dentro dele nesse momento. Não faz nem sentido ele estar vivo, mas tudo bem. Aí a Athena fica extremamente bolada com ele, porque esse poder ele meio que se espalhou entre as pessoas normais do mundo e elas não vão saber o que fazer com ele. Aí ela tira a Bleach do nosso coração e deixa a gente ali pra apodrecer. E aí o jogo acaba, começa a subir as telas de crédito e a mitologia grega, ela foi completamente finalizada aqui. Não tem mais nada pra nós fazer, até porque nós matou todos os personagens importantes nesse jogo. E é o seguinte, cara, depois do lançamento do God of War 3, foi lançado o God of War Ascension, que graficamente falando, ele é melhor do que esse jogo, só que em questão de história, ele se passa antes do 1. Então eu não sei se vocês vão querer que eu faça dele também. Mas assim, cara, eu só vou fazer dele se esse vídeo aqui pegar muito comentário, porque eu tô com uma preguiça do caralho. Esse vídeo aqui dá um trabalho do caramba pra fazer. Enfim, foda-se, agora eu vou dormir porque eu tô com sono. Tchau!